grande Scott. Fazia tempo que vocês não me visitavam, hein? Mas eu sou do grupo de risco, então não chegue perto. Distância social, por favor. Porém, como já estão aqui, eu quero lhes contar a história do dia que eu lutei contra o diabo. Essa história da condenação, ou da perdição, Já reparou como é difícil traduzir? O que foi isso? Ultimamente, muitos jovens mileniais andam perguntando para mim, Major Wilson, onde começa e termina Então sentem-se aí e fiquem confortáveis, pois hoje lhes contar uma história tão épica que vai crescer pelo nas suas mãos. Se é que você quer isso, pelo nas mãos não parece algo muito agradável, não é mesmo? Capítulo 1, a parte que todo mundo ignora do Doom Eterno. Há milhões de anos, antes de alguém se importar, existia um ser supremo chamado Progenitor, ou mais conhecido como o Pai. Ok. Ele se dividiu e vai lá saber como criou os Makers do reino de Urdak. Então esses bichos asquerosos praticamente colonizaram muitos reinos de dimensões diferentes para sobreviver. Até que chegaram no planeta Argent Denur, onde lá viviam os Sentinelas da Noite. Os Makers trouxeram altos conhecimentos, como poder, tecnologia e memes tipos de carinhas. Então o povo de Argenta saiu colonizando outras civilizações por serem aos mandados dos Makers, que prometiam vida eterna para eles. Por isso todo mundo ignora essa parte. Ela é chata, mas acorde, seus ingratos, pois agora fica bom. Capítulo 2, o castelo de Wolfenstein. Lá em 1940, rolou aquela grande guerra que você talvez conheça. E teve um soldado que se destacou chamado B.J. Blazkowicz. Ele lutou bravamente contra os caras maus até encontrar o verdadeiro chefão do mal, o presságio da perdição. Um demônio safado que Blazkowicz arrancou um braço e uma perna na porrada. Então tudo que restou pro demônio era insultar a família de Blazkowicz e jurar vingança aos seus descendentes. Vai chorar. B.J. Blazkowicz envelheceu lutando. Teve 2 filhas malucas e um descendente chamado Billy Blaze, mais conhecido como Comandante Kim, que depois teve outro descendente conhecido como Doomguy. Aqui todo mundo é parente, tipo Star Wars. E finalmente, capítulo 3, Doom Clássico. Agora a história ficou metal pra caramba. No ano de quem se importa, encontramos o cara do Doom conhecido como Doomguy, que está limpando privadas do complexo militares da UAC em Marte como punição por socar a cara do seu superior, pois ele recusou a ordem de atirar em inocentes. E calhou de ser bem na semana que a UAC estava testando sua nova tecnologia de teletransporte, que funcionou no final das contas e trouxe os demônios do inferno para a base na lua de Marte. Eles queriam teleportar coisas, só não especificaram o que, né? Stonks! Os demônios fizeram a festa e mataram praticamente todo mundo da base. E acabou sobrando apenas o Doomguy e sua coelhinha chamada Daisy. Todo grande homem precisa de um hobby, não? Então ele saiu estripando e lacerando tudo quanto é capeta que tinha por lá. Até que os demônios o prenderam no inferno e ele falou: eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Doomguy até conseguiu matar o Cyber Demon, que era o mesmo bicho que o seu antepassado B.J. Blazkowicz arrancou a perna e o braço do castelo de Wolfenstein. Ele realmente deveria repensar a sua vida depois de morrer 2 vezes para a mesma família. Depois de viajar pelo abismo e usar armas poderosas como a Big Fucking Gun, mais conhecida como BFG 9000, que atira bolas verdes que matam tudo em volta, fazendo ser fácil derrotar o mestre do mal, que parece aquele bicho das tartarugas ninja encapetado. Ele saiu do inferno e viu que os demônios mataram sua coelhinha Daisy. Agora a parada ficou pessoal. Podem matar todo mundo, menos os bichinhos de estimações. Capítulo 4, Doom 2, Inferno na Terra. E ficou pessoal mesmo, pois os demônios atacaram a cidade natal do Doomguy, apenas porque sim. Ele estava tão farto dos demônios que entrou no inferno voluntariamente para derrotar o ícone do pecado, um grande papel de parede de um bode que acha que é grande coisa, mas morre com alguns tiros no seu cérebro exposto. Adoro o cheiro de demônio chorão torrado pela manhã. Então fica a dica, crianças, não arrumem confusões quando o seu cérebro estiver exposto. Depois de todo o ódio e trauma que o Doomguy sofreu, ele deveria se aposentar, mas assim como eu, ele não quis. Toma daqui nesse exato momento, cachorro maldito! Anos depois, ele se ofereceu a outra missão nas luas de Marte, para acabar com outra invasão demoníaca nas instalações da UAC. Então começou mais uma batalha. E dessa vez, ao invés de visitar os rios de sangue e lava do inferno, ele visitou os castelos góticos cheios de água e até bibliotecas escuras. Demônios gostam de ler, aparentemente. Tava evidente que ele não estava no mesmo ponto do inferno, mas ele não se importou.
despertou e usando uma nova arma infernal conhecida como a Unmaker, que despedaça qualquer ser que é feito por pura maldade. Por que os demônios têm uma arma que só pode matar demônios? Eu também não sei. Com isso ele conseguiu matar a mãe dos demônios, e o Doomguy é tão brabo que ao invés dele voltar pra terra e curtir as suas férias, ele preferiu ficar no inferno para evitar que os demônios se levantem novamente. Esse definitivamente é o cara mais badass que já existiu. Sua mãe pode estar super pistola, pois eu estou falando as palavras demônio e inferno nesse vídeo. Mas pode ter certeza, ela assiste a série Lucifer quando ninguém está olhando. Nós aqui estamos matando demônios, não desejando seus corpos nus. Capítulo 5, Doom 2016, A Lenda do Slayer. Agora presta atenção, pois essa parte é tão complexa que faz as pessoas pensarem que isso é um reboot. Doomguy continuou no inferno, estripando e dilacerando capetinhas até o fim. Porém, ele era apenas humano e começou a ficar cansado e ferido, até ser encontrado por cavaleiros de Argenta. O que leva a entender que Doomguy estava num ponto do inferno próximo ao lar dos Sentinelas da Noite. Os Sentinelas o trataram como lixo e o colocaram num coliseu só de zoeira. Porém, o que são simples homenzinhos comparados aos milhares de demônios que o Doomguy já matou antes. Assim, ele voltou vitorioso dos testes e foi o primeiro forasteiro a se tornar um cavaleiro sentinela. Enquanto ele treinava, como se precisasse, ele tentava avisar sobre a vinda dos demônios aos sentinelas. Até que a própria deusa Kammaker ficou interessada em conhecer esses demônios e fez um pacto com Tinhoso para ajudar a levar mais almas para o inferno, para criar mais energia Argent, para ela manter o seu universo de luz acesa. Então, ela manipulou os Cavaleiros Sentinelas e construiu a Torre de Babel na área consumida pelo inferno e Necrovol. Lá eles mandam um monte de perdedor para ser torturado até virar energia Argent. E depois seus cadáveres são usados para se tornarem demônios. Muitos cavaleiros foram corrompidos no processo e rolou altos conflitos de cavaleiros puros versus cavaleiros encapetados. E assim começou uma invasão demoníaca nas cidades de Argentenor. E um Maker conhecido como Samur ofereceu mais poder ao Doomguy, transformando ele no Doomslayer. Doomguy, agora sendo Doomslayer, está praticamente imortal e mais pistola do que nunca, e salvou várias cidades de Argentenor, se tornando um guerreiro nobre da Liga dos Sentinelas. Kammaker não curtiu isso, pois ele estava matando os demônios que ajudavam a criar a energia que ela precisa. Porém, nessas batalhas, o filho de um dos sentinelas morreu. Não sei o nome dele, ele apenas morreu. E o seu pai, Valen, fez um pacto com Kammaker para ressuscitar o seu filho. Ela curtiu a ideia e ordenou ele atrair os Sentinelas da Noite, e como legado, ele obedeceu e prendeu os cavaleiros mais poderosos do inferno. O problema desse plano é que o Doomslayer estava junto, e juntos mataram mais da metade dos demônios do inferno. Os maiores titãs caíram, mas só o Slayer sobreviveu a esse massacre. E como os demônios cagavam de medo dele e não conseguiam matá-lo, o próprio diabo tem medo desse cara. Tinha como ser mais brabo que isso? Eles partiram para o plano B e prenderam ele num templo no inferno. E lá, Slayer hibernou por incontáveis anos. Até que no ano de ninguém liga, a Terra está passando por crise de energia. E um cientista conhecido como Samuel Hayden transfere sua mente a um corpo robótico. E junto da UAC, começam a colonizar o inferno para sugar a energia Argent, para carregar o seu celular com energia demoníaca. Imaginou que legal seria isso? Mas os demônios começaram a dar trabalho. Por isso ele começa a buscar pela lenda do Slayer, contada pelos próprios demônios cagados de medo, e ele encontra o corpo de Doomguy hibernando, e ele o traz de volta para Marte e o acorda para... você sabe o que? Doomslayer fica ainda mais puto, pois agora existe ainda mais demônios e eles também estão mais fortes. Aparentemente eles podem evoluir igual Pokémon. Então ele zoa toda a instalação de Marte e volta para o inferno para matar tudo quanto é bicho feio que encontra por lá. Até derrotar a Olivia Pierce, que é uma cientista tonta que fez pacto com o Tinhoso e virou aquele bicho das tartarugas ninjas de novo. Depois de uma boa dose de BFG, Doomslayer volta para Marte e Samuel Hayden, por algum motivo, rouba a espada dele e o joga num teleporte. E isso só pode trazer problemas. Um grande sábio um dia disse: história em um videogame é igual história em um pornô. Você espera estar lá, mas não é importante. Pode não ser importante, mas tem bastante história até agora. Capítulo 6, Doom Eternal.
Doomslayer volta para a Terra usando uma antiga fortaleza voadora criada pelos sentinelas. E ele descobre que a Terra tá toda corrompida pelo inferno. Por isso, ele precisa dar uma de faxineiro e limpar esse chiqueiro. Com a inteligência artificial Vega, criada por Samuel Hayden, ele consegue localizar os pontos importantes da invasão e eliminar toda a galerinha do mal, até encontrar o próprio Raiden todo zoado, pois é claro que ele não foi páreo para os demônios. Por isso que não fez sentido ele ter dispensado o Slayer desse jeito. Isso foi burro. Slayer viaja de volta para Argentenur e encontra o traidor que fez o pacto para reviver seu filho. Já que os caras maus o reviveram como o ícone do pecado 3D agora, não sendo apenas um papel de parede como antes, ele pede para o Slayer o ajudar a libertar o seu filho, com um canivete suíço, por algum motivo. E depois de muito vai e vem, o Slayer até encontrou um antigo Hell Knight, que virou um gladiador no Coliseu de Argentenur. Mas isso não interessa, pois ele virou um molho de tomate. Hayden faz o poder da sua mente na nave e fica debochando do Slayer. Tipo, você não pode simplesmente fazer um buraco na superfície de Marte. É. Então eles colocam a inteligência artificial Vega dentro de um pendrive redondo que o Doomslayer coloca dentro de sua armadura. Eu não sabia que era regra você ter uma inteligência artificial dentro da sua armadura verde. Assim, eles viajam até o paraíso de Urdak e matam o coração do filho do traidor que controlava o ícone do pecado, fazendo o bicho ficar brabo e viajar pra Terra para quebrar tudo lá. Apesar das coisas já estarem bem quebradas por lá, podia ter ficado por aqui mesmo. Olha quanto prédio bonito pra quebrar. Enquanto o Slayer procura um jeito para ir para a Terra, aquelas típicas portas automáticas que falam bem-vindo revelam que a mente de Samuel Hayden é a mesma mente de Seraph, que é um bicho que deu poder para o Doomguy no passado. Oh, que twist! Isso gerou tantas perguntas. A porta sentiu Samuel na nave ou o Serafim deu sangue dele na máquina que dá poderes? Mas é zoado, pois como que ele era um bicho, depois virou um cara e depois virou um robô? Não dá pra saber quem é quem por aqui ainda. Apesar que é meio óbvio, já que um chama Samuel e outro chama Samur. Outra bagunça que acontece é que o Slayer precisa inserir a inteligência artificial Vega, que tá num pendrive redondo no computador de Urdak. E grande Scott, ele buga pra caramba e descobre que ele é o pai, o deus dos Makers. Porém ele buga mais ainda e morre sem falar mais nada sobre isso. Muito obrigado, morreu o assunto e o Doomslayer vai para a Terra chutar a bunda grande do bichão, pois quanto mais tempo o ícone do pecado fica na Terra, mais forte ele se torna. Mas não interessa, pois o Slayer tá full armado, com uma nova arma, o Maker, criada por Urdak dessa vez. Igual aquela que ele usou na outra aventura, quem lembra? E debulha o bichão todo, dando o golpe final com seu sabre de luz trevoso e andando pro nada vitorioso, sabendo que matou todos os demônios no inferno. Mal sabia ele que essa história provavelmente vai ser a história do ano e vão criar mais histórias sobre eles no futuro, né? A perdição é eterna, ela nunca acaba. E essa, crianças, foi a história de Doom. Um dia você acostuma com isso. Reza a lenda que existe mais uma história nesse conto, chamada de Doom 3. Mas eu acredito que ela não é mais canônica, ela se passa num universo paralelo. E essa história vai continuar com o próprio Doomslayer trucidando mais bichos feios, imundos, exóticos e diferentões. Porém, essa é uma história pra outro dia. Mas espero que você tenha gostado desse vídeo e dê o seu like caso você não deu e comente qual foi sua parte favorita e não adianta comentar que eu errei algo, pois eu me lembro muito bem de tudo o que aconteceu, pois eu estava lá e se eu lembro das coisas significa que as coisas foram reais, realmente aconteceram. Agora se me derem licença eu preciso tomar os meus remédios. O problema é que eu não lembro qual que eu devia tomar, é o de pílulas, o de gotas ou o de gotas com pílulas. Na dúvida vai todos mesmo. Até a próxima e se cuidem.